Olá, democratas de plantão! A democracia brasileira não tem presos políticos, não tem jornalista silenciado e a imprensa é livre, pode confiar, tá? E não se esqueça que antes dos CACs não tinha arma ilegal no mercado e não tinha milícia. Agora esses perigosos CACs alugam armas para o crime organizado. Foi isso que o ministro comunista da Justiça disse. Antes desses CACs era tudo lindo, pode confiar. E não questiona golpista antidemocrático. Bom, esse programa aqui do canal da Dama de Ferro é o Boletim de Notícias. Aqui no Boletim de Notícias da Dama de Ferro, nós levamos até você as notícias mais importantes. E também apresentamos uma análise crítica e independente dos fatos. E por favor, nos ajude compartilhando o nosso conteúdo. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano imbecilizante que domina nossa mídia, escolas, universidades e instituições da sociedade civil. Contamos com você nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Jantarzinho na casa do Gilmar Mendes reúne Zanin, Lula e Janja. Ministro comunista esconde as imagens de 8 de janeiro para proteger a democracia. Aviões da FAB viram Uber Black do PT. Um jantarzinho na casa do Gilmar Mendes reuniu o Zanin, o Lula e a Janja. Em mais um dia normal na Bananalândia, o juiz, dono de faculdade, comentarista político de veículos de esquerda, o Gilmar Mendes, recebeu em sua mansão em Brasília o presidente da República Lula, a sua esposa Janja e o ex-advogado do Lula e também juiz Cristiano Zanin. A equipe de segurança que estava na casa do ministro tentou evitar que os jornalistas conseguissem observar a movimentação dentro da residência do Gilmar, ligando os faróis dos veículos em direção aos jornalistas e também aos blogueiros de esquerda que tentavam cobrir com imagens essa cena pitoresca. As informações são do site Poder 360. Como entrada do jantar, os convidados do Gilmar degustaram brusquetas sabor democracia ao fio de azeite. O prato principal foi carré de cordeiro ao molho de liberdade e pitadinhas de combate ao fascismo. E de sobremesa, os poderosos juízes e presidente apreciaram uma experiência exótica do chefe estrelado, conhecida como brasileirinhos flambados com banana. Tudo isso, naturalmente, foi regado aos mais caros vinhos. Bom, a simples reunião de dois juízes do Supremo com o presidente fora da agenda e sem ser em um ambiente formal já seria caso de impedimento dos dois juízes para sempre para julgar casos do presidente. Essa questão do impedimento também deveria ocorrer naturalmente com um amigo do presidente indicado como juiz do Supremo, o Zanin, que também estava no jantar. E antes que alguém pense, mas horas, o Bolsonaro, durante o seu mandato, encontrou fora da agenda o Dias Toffoli, aquela foto do abraço. Sim, também está errado. Agora notem, a tal democracia sempre foi e sempre será um grande teatro, com a exclusão total do povo das suas decisões e arranjos, mesmo tendo eleições e mesmo que essas eleições venham a ser limpas. Espera-se daqueles que ocupam o poder que ao menos atuem com um mínimo de sobriedade. Mas esperar sobriedade do Lula, Gilmar Mendes, Zanin e Janja é o mesmo que acreditar que o Vasco será o campeão brasileiro desse ano. Não tem como. E semana passada vazou a festinha em Portugal, vocês lembram? Do juiz Barroso com o Joesley Batista. O Joesley Batista é aquele que gravou o Michel Temer e depois esqueceu o gravador ligado. Agora, o jantarzinho de leve entre o juiz e o presidente, que ele já julgou várias vezes e que vai julgar de novo, o roteirista do Brasil superou todos os limites. E esse roteirista do Brasil não faz questão alguma de esconder que nesse circo nós somos os palhaços. Ministro comunista esconde imagens do 8 de janeiro para proteger a democracia. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, deu 48 horas para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, forneça imagens das câmeras internas e externas do prédio do Ministério da Justiça
no dia dos tais ataques à Praça dos Três Poderes. O colegiado aprovou 3 requerimentos sobre o assunto em 11 de julho, mas, segundo Flávio Dino, o comunista, as imagens não poderiam ser encaminhadas porque foram incluídas como provas em inquérito e tramitam em sigilo. Ora, ora, ora! O que teme Flávio Dino? Você lembra que nas imagens que o Flávio Dino interpreta que chega ao ministério e dá uma bronquinha em alguém? A interpretação dele foi nível Cigano Igor de tão horrorosa. O Brasil quer imagens, ministro comunista. Sabemos que o ministro está acostumado com a distorção da verdade, como é usual aos comunistas. Mas dessa vez não vai colar. Especula-se que o Flávio Dino quer se manter blindado até a próxima indicação do Lula ao STF, que deverá ocorrer em outubro, quando a fraquíssima juíza Rosa Weber completará 75 anos e será aposentada compulsoriamente. E o Flávio Dino, acredite você, é um forte candidato a essa vaga, meu Deus! A gente sempre critica também a bancada de direita, mas nesse caso eles foram muito bem. Encurralaram o ministro comunista Fujão. Resta saber se as imagens serão ou não divulgadas. Se depender do Flávio Dino e do Supremo, essas imagens seguirão o mesmo caminho das imagens das supostas agressões ao juiz delegado promotor e comentarista de futebol Alexandre de Moraes, aquelas tais agressões no aeroporto de Roma, lembra? E sumirão como passe de mágica da grande imprensa esquerdista. Veja, eles controlam a grande mofada mídia, controlam o judiciário, controlam as instituições, mas não conseguem controlar a verdade. A quem interessa esconder as imagens de 8 de janeiro? Conta pra gente, ministro defensor de regime genocida que matou mais de 100 milhões. Conta, Flávio Dino, estamos muito curiosos. Aviões da FAB viram Uber chique do PT. O PT segue a sua vocação de encarar o Estado brasileiro como se fosse algum dos sindicatos que eles controlam com o nosso dinheiro. O caso mais recente dos aviões da FAB, como Uber Black do PT, é do ex-genro do Lula, o Marcelo Sato, que é sócio de uma empresa de consultoria em Brasília, e ele tem circulado todo o serelepe nos gabinetes do Congresso e da esplanada dos ministérios, conforme reportagem do blog de extrema esquerda Metrópolis. Essa proximidade com o poder do ex-marido da filha mais velha do Lula, a Lurian, resultou em uma viagem em jatinho da FAB, a Força Aérea Brasileira, em fevereiro deste ano. As aeronaves oficiais da FAB são reservadas apenas ao primeiro escalão do governo, mas o Sato fez uma viagem de ida e volta para São Paulo na companhia do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Também a namorada Fernanda Marino Cruz estava no voo. Ainda, conforme a apuração do blog marxista Folha de São Paulo, um dos campeões de uso dos aviões da FAB é o pior prefeito da história de São Paulo e já considerado o pior ministro da Fazenda da história, o Fernando Haddad, que vai com a sua esposa a tiracolo. E a lista dos petistas que usam e abusam dos aviões da FAB é enorme. Márcio França, o melhor prefeito da história de São Vicente, segundo ele próprio. O capitão hereditário de São Bernardo, conforme eu mencionei, o Luiz Marinho, também adora o avião da FAB. O ministro mais enrolado que jiboia, o Juscelino Filho, é outro habituê nos aviões da FAB. E até o comandante da Marinha, Marco Sampaio Olsen, deu 3 rolezinhos de leve nos aviões da FAB. E para surpresa de absolutamente ninguém, também consta na lista de passageiros da FAB o nosso juiz, delegado, vítima, promotor e babalorixá da democracia. Olha, esperar que essa elite política do Brasil dê o exemplo é realmente querer demais. E será que essa turma, que é tão popular pela defesa da democracia, tem medo de enfrentar o aeroporto? Poxa, só porque uma vez ou outra, bem raramente, receberam homenagens nos aeroportos? Poxa, com certeza essas vaias em aeroportos que essa turma recebeu foi de uma minoria de perigosíssimos extremistas de direita. A população tá com vocês, elite política do Brasil. Usem os voos comerciais, sintam o calor da população que paga o salário de vocês. Tem um ex-presidente por aí que pega voo comercial tranquilo até hoje e nunca aconteceu nada. Não é possível que vocês estejam com medo da população que vocês tanto protegem com amor e democracia.
Márcio França, Haddad, Alexandre de Moraes, Juscelino Filho, etc. Vocês têm medo do povo? Que estranho, hein? Que estranho! Esse foi o boletim de notícias da Dama de Ferro. Você gostou, você não gostou, você detestou ou você adorou? Então, por favor, comente aqui, nos ajude no engajamento, já que brigamos contra a velha, mofada e asquerosa mídia de esquerda que recebe verba pública para te enganar. E por favor, não clique neles, você é o patrão. A velha e mofada mídia esquerdista não dá notícias. Esse não é o intuito deles. Eles passam a narrativa dos poderosos que a controlam. Ajude a mídia independente. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Um beijo na alma e até mais.